Bom dia, turma, tudo bem? Então, nós vamos dando sequência ao nosso estudo da química e hoje nós vamos começar estudando sobre massas e medidas, né? Esse assunto agora que entra do quarto bimestre, ele vai desembocar no assunto mais importante da química para vestibular, que é o cálculo estequiométrico, tá? Então, vamos lá. Então, como que se faz para medir átomos e moléculas? É a pergunta. Veja, pessoal, para nós fazer esse tipo de medição, é uma coisa que vai além do que é visível e palpável para nós, né? Nós não conseguimos dimensionar um tamanho de um átomo nem pela presença do microscópio. Claro, hoje existe microscopia de tunilamento, né? Mas são poucas instituições que têm. Então, quando começou a ser estudado isso, precisou criar-se um padrão de massa, né? E esse padrão de massa é o que nós vamos ver hoje. Como que então definir um padrão de massa dentro do universo que antigamente nós não conseguíamos visualizar? Então se pegou aí, né, o átomo do carbono 14, do carbono 12. Tudo bem? Por que o átomo do carbono 12? Foi escolhido o carbono por diversos aspectos, né? Por ser o átomo que é fundamental à vida. O carbono 12 em si ele tem três isótopos, o carbono 12, o 13 e o 14. O carbono 14 é radioativo, é utilizado em datação, né? Datação de fósseis. E o carbono 12 ele foi escolhido porque é dos isótopos do carbono, né, que tem todos massa atômica igual a 6, é o mais comum e o mais abundante na natureza. E o carbono, né, é o elemento que é aquele elemento fundamental, né, para a existência de vida, por causa da sua tetravalência, né, que nós estudaremos ainda para frente, lá no terceiro ano. E o que se fez com o átomo do carbono 12? Então vejam bem lá. O átomo do carbono 12, por quê? Porque ele tem massa atômica igual a 12. Então fez o seguinte. Fez a divisão desse átomo do carbono em 12 partes, tá? Então fez a divisão do átomo do carbono em 12 partes, e daí nós temos a fração, né, de 1/12 do carbono 12, tá? Então, 1/12 do carbono 12. E a partir de então, cada fração de 1/12 do carbono 12 passou a ser determinado como uma unidade de massa atômica. Ok? Então, uma unidade de massa atômica. A partir daí, nós determinamos um padrão. Porque como que você iria comparar, por exemplo, a massa, né, de coisas que você não consegue ver, que não é palpável? Como que você vai comparar a massa do átomo do carbono 12 com a molécula de água? Como que você vai fazer para comparar a massa do carbono 12 com um átomo menor, com um átomo de hidrogênio? Tá? Então, por isso que criou-se esse padrão chamado unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica corresponde a 1/12 do carbono 12. Então, imagine um átomo de carbono 12, né? De massa atômica igual a 12, dividido em 12 partes. E uma dessas frações aqui, né? Uma parte dessa divisão corresponde a uma unidade de massa atômica. Então vejam aqui, ó, uma animação para vocês entenderem. Massa atômica. O que é massa atômica? É um número que indica quantas vezes um determinado átomo é mais pesado que 1/12, ou seja, uma unidade de massa atômica, do carbono 12. Né? Então, quantas vezes um determinado átomo é mais pesado que 1/12 do carbono 12. Então, se a gente fizer aqui,
né? Se eu colocar o átomo de hélio, nós vamos ter que colocar 4 frações de 1/12 ou uma unidade de massa atômica, dando um total de 4 unidades de massa atômica, né, para fechar a massa do hélio. Tudo bem? É assim, né, que se faz a comparação lógica dessas massas que são, né, invisíveis para nós. Então lá, ó, 4 UMA, unidades de massa atômica. Esse UMA caiu, tá, pessoal? Hoje só coloca 4U. Tudo bem? Então 4U é a mesma coisa que 4UMA, que é unidades de massa atômica. Então qual que é a conclusão disso aqui? O átomo de hélio é 4 vezes mais pesado que 1/12 do carbono 12. Tudo bem? Vamos às questões. A massa de 3 átomos do isótopo 12 do carbono é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em unidades de massa atômica daí ele deu massa atômica do carbono 12 igual a 12 unidades. De novo, você tem a massa de 3 átomos, de 3 átomos do isótopo 12 do carbono é igual à massa de 2 átomos de um certo elemento X. Então, se a gente somar a massa de 3 átomos do isótopo 12 do carbono, é igual à massa, né, de 2 elementos X. Se você somar 12 vezes 12 mais 12 mais 12, ou 12 vezes 3, vai ser igual a 36. Né? 36 é a mesma coisa que a massa, né, de 2 elementos X. Tudo bem? Então vamos fazer o cálculo aí. Então eu pego 3 átomos de carbono 12, 2 átomos de carbono X, e o cálculo é 2 vezes X é igual a 3 vezes a massa do carbono. Massa do carbono é 12, a massa de X vai ser igual a 36 divididos por 2, né? Eu vou fazer de cabeça esse cálculo. A massa de X vai ser igual a 18, a alternativa é a alternativa C. Massa de um elemento químico. Então veja, como eu disse para vocês, na natureza, então existem os isótopos, né? Então vocês observam que na natureza a gente tem 2 tipos de átomos do cloro. O de massa 35 e o de massa 37. A proporção que existe esses átomos é que vai dar a média de suas massas, aquela massa que é representada na tabela periódica, tá? Então vejam aqui vocês. O cloro possui 2 isótopos de pesos atômicos 35 unidades de massa atômica, 35U e 37U, com porcentagens respectivamente iguais a 75% e 25%. O que isso significa? Você tem na natureza 2 átomos de cloro, e se você pegar 100 átomos de cloro, né, 75% vão ter massa igual a 35 e 25% vão ter massa igual a 37. E daí fica a dúvida. Quando você for calcular isso, quando você for colocar isso em termos de massa, aquilo, porque você vai trabalhar, né, volto a dizer, vocês vão ver aí para frente, que nós iremos trabalhar com sextilhões de átomos, tá? E quando você trabalha com sextilhões de átomos, você já consegue trabalhar com unidades de grama e de quilo, né, e de volume, de litro, que daí já são tantos átomos que conseguem ocupar um determinado espaço, né, e obter, claro, uma determinada massa. Então, o que se fez a partir disso? Se fez a média ponderada desses elementos para se colocar na tabela periódica aquela chamada massa atômica. Então, quando você pega a tabela periódica, ela está em ordem crescente de número atômico. Né? O número atômico de um elemento químico ela não varia.
Ele não varia. Agora, a, a, a questão é que a massa atômica varia. E daí, quando você vai calcular massa, você precisa ter uma média ponderada das massas desses átomos envolvidos. Então, você está calculando lá, né, vamos supor, 100 átomos de. A massa de 100 átomos de cloro, mas existem isótopos, tem átomos de cloro que tem massa 35, tem átomos de cloro que tem massa 37. Se você calcular só as de 35, vai dar um resultado errado. Se você calcular só as de 37, de massa 37, vai dar um resultado errado. Então, ponderou-se o quê? Fazer uma média ponderada, né, para se colocar na tabela periódica essa média ponderada da massa atômica desses isótopos existentes na natureza. Tá? Então vejam aqui como que se faz o cálculo. Então, o cloro 35, 75% e o cloro 37, 25%. A massa nós vamos fazer a média ponderada, tá? Então 35 vezes 75%, tá? 35 a massa vezes 75% a ocorrência. Isso aqui deveria ter um parênteses, né? Mais 37, que é a massa dos átomos de cloro, que ocorre em 25%, né, dos átomos existentes na natureza. Então, 37 vezes 25. E eu vou dividir, por ser média ponderada, eu vou dividir por 100, porque 75% mais 25% é 100, eu divido por 100. Eu vou fazer essa média, tá? Bom, fazendo esse cálculo, a gente vai obter esse resultado. 35 vezes 75 é 2.625. 37 vezes 25 é igual a 925. Lembrar sempre, né? Faz multiplicação primeiro multiplicação primeiro, né? Depois soma e diminuição. Só que, claro, aqui nós vamos ter que obter o resultado do numerador inteiro para depois poder dividir por 100. Vai ficar 3.550 divididos por 100. Então, a massa atômica do cloro, que é colocada na tabela periódica, é uma média ponderal, para você se aproximar, né, o mais possível, o mais próximo possível da sua massa. Então, a massa atômica é 35,5 unidades de massa atômica. Beleza, turma? Então, vamos aos exercícios aqui. O carbono ocorre na natureza como uma mistura de átomos, dos quais 98,90% são carbono 12 e 1,10% são de carbono 13. Explique o significado das representações C12 e C13. Tá, fácil, né? C12 é isótopo do carbono com número de massa igual a 12, que tem massa igual a 12. C13, isótopo do carbono com número de massa igual a 13. Com esses dados, calcule a massa atômica do carbono natural. Então, aquela massa atômica que vai lá na tabela periódica. Então, a gente faz igual, pessoal. 12, né, vezes 98,9% mais 13 vezes 1,1% divididos por 100. A massa atômica, né, resolvendo 12 vezes 98,9 vai dar 1.186,8, 13 vezes 1,1 vai dar 14,3, soma isso aqui, divide por 100, e o resultado vai ser igual a que a massa do carbono vai dar 12,01, né? E daí quando acontece isso, que você olha lá na tabela periódica e aparece esse valor da massa atômica, aí você vê por que esse número ele dá quebrado, né? Porque se a gente estivesse calculando a massa de um átomo, ela seria exata. Mas como a gente está calculando a média ponderal de suas massas atômicas, por isso que esse valor da massa ele é um valor, né, que dá um número quebrado, tá? O último aqui, um elemento X tem massa atômica igual a 35,5 e é constituído de dois isótopos, de massa 35,8 X2 de massa 35,4. Logo, a porcentagem do isótopo X1 é igual. Então a gente vai fazer o cálculo rápido, lembrando, né, pessoal, que essas aulas eu pego do professor Agamenon, Roberto.
E eu vou colocar aqui a resolução para vocês verem, né? Ele já deu a média da massa atômica. Você acha a incógnita, x%, né? O restante aqui de 35,4% é vezes a diferença, né, de 100 menos x. Você vai fazer o cálculo, vai cair numa equação e você vai chegar que o valor de x é igual a 25%, né?